dia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar, o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes 4 numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Ligue as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz seguir ou subscrever ou partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando. Bem-vindos a todos. Temos então mais um episódio do podcast Economia do Bem-Estar. Hoje temos connosco o Georg Dutschke, cujo nome eu sempre pronuncio mal e as minhas desculpas antecipadas. Temos connosco, não só porque é uma pessoa simpática de quem gostamos, mas também porque está a lançar este mês um livro de sua autoria, já ia dizer auditoria, de sua autoria com o Álvaro Dias, o professor Álvaro Dias, que aborda algo que para este podcast é muito querido, que é a questão da felicidade organizacional. Algo que mexe, obviamente, com o bem-estar de todos nós. Deixem-me só apresentar, para quem não conhece o Georg, deixem-me só apresentá-lo assim muito brevemente. Ele é professor, investigador e gestor. Estudou em Portugal e em Espanha, é doutor em Gestão e Marketing pela Universidade de Sevilha, é autor de uma vasta lista de artigos científicos, livros, capítulos de livros. E, por outro lado, é cofundador de vários projetos que me parecem muito interessantes, dos quais tenho a certeza que ele vai ter a oportunidade de nos falar um pouco, desde o Happiness Works ao Purpose Lab, ao Digital Listening Lab e depois ao AziBeam. Teve um percurso nas empresas nacionais e multinacionais, passando pela Johnson & Johnson, pela Warner Brothers, passar ali processo de Meet Europe, desculpem, Pesca Nova, Angelini, PT Multimédia, enfim. Tem um percurso muito distinto, é um académico prolífico, as minhas desculpas pelo português, e faz o favor de estar aqui esta manhã a aturar-nos para falarmos de felicidade organizacional. Algo que nos episódios anteriores nós já abordámos, mas penso que este projeto vai trazer algo de muito importante para esta discussão. Quero também dar as boas-vindas, não me esqueci de vocês, dar as boas-vindas ao Álvaro e ao Henrique Lopes. O José Alberto Pereira esta semana não pode estar connosco, mas temos de volta o Henrique Lopes. Espero que as viagens tenham corrido bem. Bem-vindo de volta. E então, antes de mais nada, queria agradecer ao Georg ter aceitado este convite e estar aqui connosco e lhe perguntar o seguinte: quando nós começámos isto, fizemos um certo levantamento de todo o setor da economia do bem-estar, que movimenta uma quantidade enorme de dinheiro pelo mundo, bilhões, bilhões, trilhões, e reparámos, ou pelo menos eu fiquei um bocado chocado, que desse dinheiro todo, a parte que é gasta no bem-estar organizacional, é essa a terminologia que encontramos, é muito pequena, tipo 1,1%. Damos assim tão pouca importância ao bem-estar no local de trabalho, que afinal de contas tem uma importância tão grande nas nossas vidas, e é isso de alguma forma que está na origem do vosso projeto. Então vamos lá ver então. Muito bom dia. É para estar aqui, sim, como dizia, entre amigos, né?
uns que vemos mais frequentemente, outros menos frequentemente, não era um prazer pelo menos revê-los a todos, né? E estarmos aqui todos bem, que é isso que é importante no fim, né? E pronto. Depois, dizer que, eu não sei onde é que foste buscar esse 1,1%, não é? Agora diria que é muito difícil medir o que realmente se investe em função organizacional. Porquê? Porque uma grande parte do investimento é feito pelas empresas em si mesmas, as pessoas, né? E a maneira que, ou seja, não é público, não se sabe, né? E há organizações que o fazem mais, há organizações que o fazem menos. Né? Agora, isto para dizer que, para não explicar como é que o projeto começou, ou seja, o projeto não começou porque encontraram essa dificuldade, não é? O projeto começou por acaso, não é? E eu gosto de explicar isto porque não houve aqui nenhuma visão estratégica, nenhum pensamento fantástico, não? Isto começou como cerveja, foi assim que isto começou. Não? E pronto, é a realidade. Começou como cerveja no Bar do Guinhos, foi assim que começou este projeto, aqui há 12 anos, né? E começou porque, na altura, havia um conjunto de diretores-gerais, recursos humanos, tinham curiosidade de saber o que é isto de ter pessoas felizes numa organização. Era um tema assim novo, quase esotérico, coisa estranha, né? E puseram esta questão, né? Nós achámos piada. Convidei o Júlio, porque o Catrato, quem se filha, foi o meu orientador de tese doutoramento, para vir cá. Somos muito bons amigos, estamos bem os dois, né? Ele gosta disto também, né? Fomos ao Guinhos, bebemos uma ou duas cervejas e vamos cá por uma cerveja, né? Mas trocámos ideias, né? E pá, esse cara já é giro investigar isto, se calhar é giro. E pronto, e começámos a investigar, basicamente. Foi assim que isto começou, sem nenhuma visão estratégica, sem, enfim. Achámos curioso. E depois, enfim, criámos modelos, enfim, penso que falaremos mais tarde sobre tudo isso, quando agora só responder exatamente ao 1,1%, mas depois continuaremos seguramente. Né? Mas então, ou seja, e criámos um modelo, começámos a aplicá-lo em Portugal, arranjámos parceiros muito interessantes, como a Exame e outros parceiros, né? E isto começou a ganhar dimensão, por si mesmo, ou seja, não foi nada. E hoje é um projeto muito robusto, nós hoje temos cerca de 47 mil respostas ao dia de hoje, já aplicámos cerca de 390 organizações em Portugal, mas também em Espanha, em outros países, no Brasil, etc. Né? E o que se nota hoje é de que, ou seja, ao longo destes 12 anos em que o fazemos, claramente que hoje há muito mais interesse sobre o tema, interesse e necessidade. Isto porque, primeiro, conseguiu-se tangibilizar o que é este organizações felizes. Eu sou gestor, não é? Quer dizer, não consegue medir, vale o que vale. Não é? Nós conseguimos tangibilizar, ter modelos, métricas de gestão, não é? E que hoje, ao aplicar a organização, conseguimos ter diagnóstico, na realidade, e cria valor. 2, porque se consegue medir o impacto na rentabilidade, que é fundamental. E 3, porque hoje, em particular, né, em que há uma grande competição por talento, e há pouco talento, ou pessoas, enfim, talento de pessoas, enfim, como a gente quer, pode ser uma forma mais pomposa ou menos pomposa, mas há menos pessoas no mercado de trabalho, é fundamental. Ou seja, porque hoje, claramente, que, principalmente as gerações mais jovens, né, e nós também, mas mais jovens em particular, ou seja, se eu puder optar, entrar numa organização onde me sinto bem, versus onde não me sinto bem, naturalmente opto primeiro pela primeira, né? Mas hoje é fundamental que tal aconteça. E no fim, resumidamente, é isto que nós temos feito, não é? Já há 12 Isso anos. respondeu, de certa forma, a uma pergunta que eu queria fazer, que era de onde é que tinha sido. Mas eu registro que já andam nisto há 12 anos, isto não começou ontem. Não, isto Este livro começou, não foi decidido no Natal, isto já é um projeto com 12 anos. sim, começou em 2011, para ser mais correto, ou seja, nós em 2011, a cerveja foi em 2010, ali, em setembro, outubro, se eu me recordo, basicamente. Em 2011, entrevista, ou seja, começaram a ler, trabalho de investigação, que eu havia feito por esse mundo fora sobre este tema. Havia pouco feito, modelos, acima de tudo. Havia alguma coisa feita na Austrália, na Norte da Europa, Estados Unidos. Não havia nada feito no sul da Europa, realmente nada. Achámos que era interessante, ou pensámos que calhar, enfim, poderia haver razões de cultura, né? Que diferenciassem as razões pelas quais alguém é feliz como profissional no sul e Norte da Europa. E por isso, sim, começámos a trabalhar em Portugal e Espanha. E em 2011 entrevistámos 1000 profissionais, em que lhes perguntámos, digamos lá, quais são as razões pelas quais se sente feliz numa organização e na função que desempenha. Isto porque eu, para ser feliz como profissional, tenho que ser feliz onde estou e com o que faço. De maneira que, com base nessas 1000 entrevistas, recebemos 1500 citações no que é ser feliz na organização e 1000 no que é ser feliz na função. Com a análise de conteúdo, encontramos no primeiro nível um conjunto de variáveis que validámos com a bibliografia. Começar a aplicar isto em Portugal em 2012 e depois publicámos 2 artigos, portanto, publicar em boas revistas e em boas journals, com os modelos construídos. Né? E de maneira que o livro, no fim, é um partilhar de experiência, ou seja, de conhecimento, em que temos 12 anos de conhecimento, em Portugal diria que ninguém tem o que nós temos, com este volume de informação seguramente. Em Portugal e Espanha também não. E depois, com todos os anos também, com o Exame, com
Rebelo de Sócio Advogados e mais um conjunto de parceiros, né? Fazemos estudo, depois premiamos empresas onde as pessoas são mais felizes também, né? E de maneira que isto também deu depois uma rede interessante de empresas que gostam disto, né? E o livro, no fim, é um resumo disto tudo. No fim, o livro é pôr em 650 páginas, que é as páginas que o livro tem, né? Todo este conhecimento académico, profissional, visão de gestor, né? No fim, é partilhar, basicamente, tudo que foi feito. Né? Que o livro Isto ganha uma certa dimensão. Vocês falam em 9 nacionalidades. Os autores do livro têm 9 nacionalidades. Agora, qual é o futuro? Qual o caminho que prevê para o futuro? Qual o futuro? Do livro ou do projeto? Do projeto. Ou do todo? Pois. Vamos lá ver. Vamos lá ver então. No projeto, ou seja, eu diria que o aspecto tem vários pés também, que é importante, ou seja, eu estou numa base de investigação importante, de maneira que nós hoje temos, assim, de cabeça, cerca de 45 teses, mestrado, doutoramentos feitas aí pelo mundo fora sobre este tema, de maneira que há sempre este conceito de criar conhecimento com base em trabalho de investigação, porque é a base. Ou seja, eu acho que o nosso caminho foi e tem que ser sempre, ou seja, se é o nosso caminho, nunca saímos daqui, que é um trabalho sério. O que é sério? É de que não teremos com opiniões, teremos com factos. E essa fala diferente de ser um trabalho sério ou menos sério, na minha opinião. Né? De maneira que o nosso caminho será sempre isso, que é criar conhecimento. Aliás, inclusive, é um parênteses. Né? O livro, por exemplo, né? Todos os direitos de autor do livro vão ser doados, todos. Ou seja, são doados autónoma, para permitir que alunos credenciados que queiram fazer investigação, mestrado, doutoramento sobre este tema o possam fazer. E esse é o espírito do projeto. É criar conhecimento de uma forma contínua. Isso é o nosso rumo. Depois, continuar a trabalhar com as organizações sempre, porque hoje é importante e as organizações são fundamentais. Premiar, dar visibilidade a quem melhor faz, né? E isto, no fim, é um ciclo, né? Virtuoso, né? Porque, no fim, investiga-se, põe-se nas empresas podem fazer com excelente conhecimento. E este é o projeto que vai continuar a ser, que é muita investigação, sempre suportado em tese, mestrado, doutoramento. 2, junto com as organizações. E com isto, continuamos, né? É a nossa visão. E precisávamos... Uma outra grande dúvida que eu tenho, antes de pedir ajuda aos meus colegas, há uma outra grande dúvida que eu tenho, porque vocês têm aqui dados sobre os últimos 10 anos. Será que já conseguem avaliar se a pandemia teve alguma influência nos níveis de felicidade da organização? Teve alguma influência nisto? Deixem-me pôr assim, um termo científico nisto. A academia? A pandemia. A pandemia, sim, claro que teve. Aliás, nota-se, é clarinho como a água, nota-se, porque nós temos a sorte, entre aspas, está bem? A sorte é relativa. Mas nós, como fazemos isso sempre em janeiro e abril de cada ano, em 2020, apanhámos o antes-Covid, o estado de emergência e o pós-Covid. Portanto, temos exatamente tudo isso. Né? E foi muito curioso na altura, pegando a pandemia em si, no Covid mesmo, de que, naquele primeiro estado de emergência, foi entre 20 de março, se não me engano, para a frente, as pessoas sentiram-se mais felizes, é curiosíssimo, né? Como profissionais. Na altura achei estranho, né? Mas faz sentido. Porque, e hoje o que se passa nas orações é muito reflexo do que passou nessa altura, né? Porque, nesse primeiro estado de emergência, em que fomos todos para casa, aconteceu o seguinte, aconteceu que fomos para casa com a expectativa de que já 2, 3 meses e passou, né? 2. Não houve pressão financeira. Na altura, um estudo feito pela Escola de Saúde da Nova, em que 80% das famílias mantiveram o seu rendimento líquido. Seja porque mantiveram o trabalho, seja porque tiveram menos custos por estar em casa. Não é? Ou seja, infelizmente, houve 20% que era pobre, ficou mais pobre, infelizmente. Mas 80% não teve pressão financeira. 3. As pessoas foram para casa e perceberam que era possível trabalhar desde casa. E, além disso, conseguiam conciliar trabalho e família, conseguiam dormir um bocadinho mais, porque não tinham que andar de transportes para chegar aos locais. Né? Aprenderam. E eu dou sempre um exemplo muito interessante de educadoras de infância, que nós também estudamos de alguma forma, que alunos de 4 anos, ou seja, mexiam mais ou menos em computadores, né? Ao fim de 15 dias estavam a dar aulas online, ou seja, houve um crescimento enorme que é a aprendizagem. 3, uma grande proximidade com as hierarquias, porque quando fomos para casa, um cuidado enorme das empresas em que estava tudo bem também. E de maneira que tudo isto criou um maior bem-estar organizacional. Né? E foi muito curioso, né? E teve um impacto enorme no momento, sim, e hoje porque aprendemos todos que afinal até é possível trabalhar remotamente. E até funciona, não é? E isso hoje reflete-se muito, ou seja, e podemos falar um pouco mais nos resultados do ano passado, muito giros. Eu vou conversando, para interromper-me, está bem? Não, sim, mas isto para dizer que, cruzando com o que se passa hoje, nós o ano passado perguntámos no nosso estudo, além do modelo todo, perguntámos, o que é que gostava de ter as organizações
tendo em conta tudo isto que novo aconteceu. Não é? E saíram duas coisas fascinantes. Uma que já sabíamos, que é trabalho remoto ou flexível. É normal. O outro foi, gostava que a organização me ajudasse a desfrutar a vida. Que é um conceito fascinante. É pensar tudo ao contrário, não é? E isto é muito reflexo do que passou antes, não é? Que é, aprendemos todos que afinal até conseguimos conciliar melhor trabalho e família, que ter flexibilidade no trabalho remotamente até faz sentido e funciona, de maneira que a pandemia tem um impacto enorme que é a nível organizacional e além disso mudou claramente o que se procura hoje numa organização para que eu me sinta realmente bem em lá estar, não é? De maneira a resposta é sim. Ok, isso foi, pois estou a ver que veio ensinar-nos a todos que afinal havia coisas que já tínhamos, que já podíamos fazer, mas não estávamos a Perfeitamente. usar. Completamente. E isso, portanto, presumo que tem alguma influência também na atitude que as pessoas hoje têm perante o mercado de trabalho, nas suas escolhas de emprego, nas suas perspectivas de carreira. Sim, nós sabemos, por exemplo, que nós perguntamos todos os anos também onde é que eu me sinto mais feliz de trabalhar, em casa, fora de casa, etc. Não é? E é engraçado, porque tu estava aqui os dados do ano passado, em que, numa escala entre 1 e 5, em que eu 1 sou infeliz, 5 sou feliz. Se eu trabalhar na empresa, sou feliz em 3,7, em média, está bem? Se trabalhar em casa e na empresa, sou feliz em 4. Se trabalhar só em casa, sou feliz em 4,3. Ou seja, há aqui uma cura crescendo de onde queremos começar, mas de que eu sou mais feliz se puder trabalhar remotamente do que apenas em empresa. E o remotamente é um conceito errado, está bem? O remoto é um meio para ser flexível. De maneira que o conceito correto é, se eu conseguir ter um horário mais flexível na forma de trabalho, eu sou mais feliz do que se é que estar o dia todo na empresa, das 9 às 5. No fundo, o conceito é este, né? Porque o remoto é apenas um meio para lá chegar, né? Na minha opinião, pelo menos. Né? Ok. De maneira que sim, que a pandemia claramente que mudou tudo isto, claramente. Mas essa diferença realmente é muito clara, numa escala de 1 a 5, isso são diferenças muito, muito grandes. É extremamente oportuna para eu chamar à conversa algo que o Henrique aqui disse no outro episódio, e vou descontextualizar, vou citar o que ele disse completamente fora de contexto de propósito, as minhas desculpas desde já, mas para lançar a discussão. No fundo, o que ele disse isso é irrelevante, essa coisa da felicidade nas organizações é irrelevante. O trabalhador não tem que ser feliz, tem que produzir. E ganhar dinheiro para depois ser feliz na sua vida. E mais, e disse também que é perfeitamente possível eu ser tão produtivo num local tóxico como num local saudável. E eu confesso que concordo em parte. Isso é contrariado pelos vossos dados, pelos vossos estudos? Sim, ou seja, como digo, nós trabalhamos com números, com métricas, né? O resto são opiniões. Né? E, com base nas 47 mil respostas que temos acumuladas, o que nós sabemos? Sabemos que quem é mais feliz falta menos de 56%. Ou seja, por não doença e não gravidez. Ou seja, nós isolamos o que é gravidez, o que é doença e outras razões. Não medimos gravidez, porque não há evidência de quem é mais feliz não está mais vezes grávida. Pelo menos por enquanto não há. 2. Não há evidência que quem é mais feliz tem menos vezes gripe, também não há evidência. Saúde mental é diferente. Agora, doença, na forma como medimos aqui, não. Mas isolamos. E ainda só medimos faltas por outras razões que não têm a ver com doença ou gravidez. E sabemos que quem é mais feliz falta menos de 56%. Sabemos que quem é mais feliz com profissional, está bem? Eu digo feliz, mas é assim profissionalmente falando, está bem? Isso é importante. Ou seja, quem é mais feliz com profissional quer sair da organização em menos de 34%. Ou seja, a rotação é inferior a 34%, em 34%. E sente, isto é percepção, está bem? Pode não ser verdade. Sente-se produtivo em mais de 6%. Mas, o que é absentismo e rotação é dinheiro, é monetizável. É fácil medir o absentismo e rotação, é muito fácil. De maneira que, com métricas, podemos dizer que sim, que a felicidade organizacional é fundamental para as organizações porque, no fim, gera rentabilidade. Por menos absentismo e menos rotação. É a nossa leitura. Isso tem consequências diretas nos resultados. O absentismo e a rotação têm óbvias consequências nos resultados. Agora, eu Por acaso confesso gostava de colocar umas questões? Ou... força, Deixa-me está à interromper. vossa espera.
Exatamente. Olha, porque este é um tema que também, como sabes, interessa-me imenso. E há aqui algumas questões que emergem naturalmente neste debate. Eu gostava de saber, por exemplo, o que é que tu achas de... Neste momento está a ser criada uma norma, está a ser trabalhada uma norma da qualidade para a felicidade. E qual é a importância que isto pode ter no panorama português? És capaz de dar uma ideia sobre Sim, isso? Porque sim. alguns criticam e comentam a ideia da norma, porque a felicidade não se normaliza. Eu gostava de ouvir o teu ponto de vista sobre isto. Não Sim. concordo com ele, mas isso é outra questão. Vamos Não lá se ver. normatiza, é diferente de norma. Sim. Vamos lá ver. Eu faço parte em parte também do grupo que fez essa norma, né? De maneira que estou à vontade de falar sobre isso, né? E pronto. E eu diria assim que é assim. Não se normaliza o processo organizacional. Pode criar processos que ajudem a que tal aconteça, né? Que é diferente. De maneira que a forma como eu entendo a norma, né? Portanto, eu confesso que concordo, enfim, não me choca a existência de uma norma, né? Na medida em que, ou seja, pode ajudar as organizações a criar processos e procedimentos de tal forma que promovam a felicidade organizacional, essa perspectiva, né? Pronto. Depois, para mim a questão é outra, não é a norma, que isso não me choca nada, né? É assim, em que é que a norma pode ser de uma forma simples implementada, que é outra questão a seguir, não é? Exatamente. De maneira que eu penso que a dificuldade eventual no que é a aplicação da norma é que, na minha visão, ou tudo é muito tangível, como processos e métricas muito, muito, muito bem definidas, ou seja, com modelos, porque não havendo modelos tudo isto vale o que vale, não é? E eu penso que, no fim, isso é que vai diferenciar a boa aplicação ou menos boa aplicação da norma, né? Que é conseguir tangibilizar, ter os modelos bem definidos, os processos bem definidos, e depois ter métricas de gestão que permitam medir que tal aconteceu, que tal teve impacto no fim, no que é a fusão organizacional. Não é? Mas isso aí coloca-me uma questão, que é, ok, isto estamos a falar de organizações estruturadas, não estamos a falar de microempresas, nem de organizações, nomeadamente o terceiro setor, se tu quiseres, Santa Casas da Misericórdia, coisas do género, que têm 300 trabalhadores, mas que aquilo funciona com muitos graus de autonomia e de, chamemos-lhe mesmo, desorganização e de pouca avaliação em termos de indicadores. Eu diria que As não. microempresas e as pequenas Sim. empresas, onde estas coisas não, basicamente, são geridas de outras formas. Como é que tu achas que nós vamos conseguir aproveitar a norma para eventualmente implementar mais facilmente aqui? Vamos lá ver que é assim. Bom, nós no Happiness Works, ou seja, nós certificamos, não normalizamos. Há aqui só para, enfim, há aqui uma pequena diferença, mas nós podemos Muito falar da nossa significativa. experiência. Exatamente. Diga, sim, Muito mas significativa. mas de alguma forma, ou seja, falar da nossa experiência que é assim, que é, nós trabalhamos com microempresas, com o setor social muito, não é? De maneira que, eu diria que qualquer organização que o queira, consegue facilmente implementar processos, procedimentos que criem culturas de bem-estar organizacional. Ou seja, não é importante aqui sim o setor em si, de todo, pelo menos da nossa experiência. 2, que é, há um processo, para mim, o que é a diferença? É que uma cultura de felicidade organizacional não é um somatório de momentos de felicidade organizacional. Essa para mim é a base disto tudo. Né? E, seja uma microempresa, seja uma PME, seja uma grande empresa, em qualquer setor, uma grande parte dessas empresas hoje, cada vez menos, está bem? Mas ainda assim, o que vai é ter momentos de bem-estar, ou seja, paga um ginásio, pode ir às 3 horas, né? E por aí fora, né? Mas não é o somatório desses momentos que cria uma cultura, né? De maneira que, aqui assim, a diferença é como é que nós criamos culturas de bem-estar. Essa me parece a discussão, não é? E isso cria-se quando nós sabemos quais são os variáveis, os fatores que fazem com que tal aconteça, medimos, diagnosticamos, depois corrigimos. E no fim, isso faz numa grande empresa, faz numa microempresa, faz em qualquer empresa. Nós temos empresas com 8 pessoas que fazem isto. Aliás, é muito curioso, este ano, para não referir nomes que não devo fazer, uma empresa de 8 pessoas, né? Cujo fundador, diretor-geral, enfim, é tudo o mesmo, né?
quis estudar, foi um diagnóstico, que é engraçadíssimo. Não é? Nós, quando as pessoas temos sempre uma dúvida na veracidade, porque, enfim, pode ser 8 amigos e aquilo vale o que vale. Não é? Mas quis fazer, que é engraçado, ou seja, a pessoa quis aquilo fazer, não é? Para perceber realmente o que é que as pessoas pensavam, não é? O que é que estava bem, o que estava mal, para ir corrigir. Não é? De maneira que, respondendo, a dimensão não é importante, ou seja, faz com que a organização é mais complexo se tiver 1000 pessoas do que se tiver 100 pessoas, naturalmente. É assim mesmo, senão não está a fazer. É mais complexo, mas faz em qualquer organização, em qualquer nível de... em qualquer setor também, simplesmente. E o setor social em particular, já agora para terminar, que é um setor particularmente interessante. Por 2 razões. Porque quem trabalha no setor social trabalha por várias razões, mas 2 em particular que nós sabemos. Ou porque realmente acredita que criar bem-estar é importante, ou ajudar alguém é importante, ou por ter necessidade de lá estar. Não? Porque tem que ter emprego. Não? Depende da nossa experiência, está bem? Há as 2 realidades. Não? E é interessante quando vemos estes 2 grupos alvos diferentes, setor social, não? Em que não é mais fácil, não é mais difícil, mas faz, sem grandes crises. Georg, agora permite-me aqui contextualizar já o que o Fernando estava há pouco a dizer. E gostava de te ouvir aqui sobre um ou 2 aspectos. A questão que se levantou aqui há alguns episódios atrás era que eu procurei distinguir aquilo que é felicidade daquilo que é bem-estar, como 2 entidades completamente autónomas. E naquele caso, por exemplo, nós podemos imaginar alguém que tem todas as condições de bem-estar no seu posto de trabalho, mas por razões pessoais pode estar profundamente infeliz. Bem como muito frequente, por exemplo, são os agricultores que trabalham com uma quase autoescravatura, que estão lá de madrugada, que estão muitas vezes a trabalhar fins de semana, quase não há férias, com rendimentos extremamente baixos, muitas das vezes. E, contudo, o apego do agricultor às suas terras é brutal, muito maior que o que algum de nós poderá algum dia vir a sonhar ter em relação à sua secretária e ao seu computador. Coisa que muitas vezes é em banca e nós conseguimos atingir fortes níveis de ódio. E, portanto, há aqui, para mim, gostava de ouvir, alguma necessidade de eu compreender como é que vocês definem a felicidade organizacional, na medida em que enfim, é discutível, é uma leitura apenas pessoal, mas eu entendo a felicidade como momentos íntimos, pessoais, ao longo da nossa vida, e é esta a questão que o Fernando estava a levantar, em que nós temos momentos de felicidade na nossa vida, mas se estivermos permanentemente sorriso de orelha a orelha em grande felicidade, significa que precisamos ir ao psiquiatra. Porque também faz parte da nossa normalidade haver momentos até de depressão. Se a depressão não for clínica, claro. E, portanto, o estar, passo o popularismo, estar em baixo, é tão natural, é tão normal quanto estar feliz num dado momento. E, aliás, é esses momentos de estar em baixo que nos permitem ter a diferença, a distância, para poder usufruir, efetivamente, aquilo que é o estar feliz. Se nós estivéssemos sempre no estar feliz, não conseguimos perceber que estávamos felizes. E, portanto, pelo menos na minha cabeça, há aqui uma diferença infraestrutural muito grande entre o sentimento íntimo da felicidade, que é fugaz, e deve ser fugaz, por as razões que expliquei, e aquilo que é a coisa objetiva, desejável, eu diria quase necessária, que é ter bem-estar nas condições de trabalho, e pela qual ainda temos muito por progredir em Portugal. Mas gostava muito de ouvir sobre isto, Giora. Então, estou aqui à procura de encontrar, está bem? E depois partir com gosto, está bem? Que é a definição de felicidade nacional. Há uma autora que é Fischer. A Fischer foi uma das pessoas que mais escreveu sobre este tema e pelo mundo fora, sobre a felicidade nacional, tem uma definição muito correta no que é, na perspectiva dela, felicidade nacional, está bem? E pronto. E no fim, ou seja, uma forma de que ela diz, né, com base no que ela pensou sobre isto, a felicidade nacional não é mais do que, ou seja, um conjunto de momentos que nos permite a nós, profissionais, né, estar mais vezes feliz no local de trabalho do que infeliz e com sentimentos de ódio, depressão, etc. De forma simples, está bem? É isso que ela diz, né? Depois partir com gosto do que ela pensa. Né? Depois, 2, dizer que
E isso é um mundo que eu não domino, quando eu acabo para esta definição, né? Mas no mundo da psicologia positiva, ao bem-estar, a pessoa organizacional, é um mundo que eu não domino todo, não vou opinar sobre isso, não é um mundo, está bem? Aí eu trabalho muito com a Helena Marujo, né? Que ela é a pessoa que mais sabe sobre isto. Né? E acho que era uma pessoa interessantinha para estar aqui a discutir esse tema do que é bem-estar, felicidade, porque realmente é uma pessoa fascinante, psicóloga, né? De maneira que o sabe muito mais do que eu sobre isso, seguramente. Né? Mas é com base neste conceito de felicidade organizacional também que nós trabalhamos, no Fischer, basicamente, né? No que é, eu consegui proporcionar aos meus colaboradores um conjunto de momentos que me criem momentos de felicidade, de organização e não sentimentos de ódio, depressão, etc. Mas, resumidamente, é isto que, esta é a base, né? Com que nós começámos este projeto. Né? Pronto. Depois é que nós aqui há, não sei, 3, 4 anos, achámos curioso também perceber se havia correlações entre o que é a felicidade pessoal e a felicidade organizacional. Utilizámos uma escala do Dinner, que mede a felicidade pessoal, né? E correlacionámos com o nosso modelo de felicidade organizacional. Portanto, 2 escalas validadas, que é importante. E foi curioso que a correlação existe, mas não é forte. E por uma razão que tu dizes muito bem, ou seja, por 2 razões, percebemos nós. Porque eu posso ser feliz onde estou e posso ser infeliz como pessoa, de maneira que é quase um refúgio, né? Ou seja, né? Eu vou para lá, porque esqueço o que é que se passa fora daqui, né? E pronto. Ou o oposto, que eu detesto o que faço, mas quando sai sou feliz, né? Como pessoa também, né? Mas para dizer que não há uma relação assim tão direta, tão forte como eu pensei que existia, e não existe, é um facto, né? Entre o que é pessoal e felicidade organizacional, né? Isso é. Depois, terceiro ponto interessante que é, falaste de agricultores, eu vou falar de restauração, por exemplo. Né? Nós medimos, ou seja, nós também segmentamos o setor de atividade. E, por exemplo, a restauração é um setor onde as pessoas não são felizes, ou são pouco felizes, para ser mais correto. Ou seja, está aqui a ver, né? São felizes em 3,6, no escala entre 1 e 5. E porquê que tal acontece na restauração? Né? Que não sendo igual ao agricultor, são perfis diferentes. O agricultor, uma vez, ele tem a sua terra, é a sua vida, é o seu mundo, ele tem que trabalhar porque é daqui que tem um sustento. E eu gosto do que faço, né? Que é diferente. Tem efeitos. É diferente, claramente que o perfil é diferente, claramente, né? Mas tem algo comum, que é, ou seja, trabalham 24 horas, né? Que é interessante. O agricultor, como dizia muito bem, eu tenho que ir para a terra às 5 da manhã, porque é quando não há sol eu posso fazer, né? Sabe? O meu sogro era agricultor, por isso conheço bem e gosto e admiro, né? E tinha também esse perfil, está bem? Tu referes muito isso bem, né? E uma vida, enfim, difícil, no bom sentido da palavra, mas adorava o que fazia, né? Nunca pensou em deixar de fazer porque gostava, era sustento, mas pronto, tinha essa vida muito difícil, né? Versus uma restauração, que é engraçado, em que, ou seja, tem uma vida muito difícil também, porque quem trabalha em restauração também não tem horas, né? Portanto, basicamente, mas não gosta do que faz. Né? E devem ter clientes terríveis também. Depois, enfim, diria que haverá tudo, diria eu, mas acima de tudo é desgastante, é terrível, porque assim, quem trabalha em restauração tem uma vida difícil, não é? E de maneira comparando os 2 casos, que é engraçado, há aí algo no meio que é a paixão, não é? Ou seja, no fim é o que tinha um do outro, não é? E eu gosto muito de um conceito de ler esse nível 5 do Jim Collins, não sei se conhecem. Jim Collins fez um trabalho fantástico nos Estados Unidos aqui há uns anos atrás, em que analisou durante 30 anos a evolução em bolsa das maiores empresas nos Estados Unidos. E percebeu que a meio do tempo houve organizações que o valor em bolsa disparou e outras se manteve. Eu vou perceber porque é que isso acontecia, né? E investigou, tal, e criou um modelo que ele chama de líderes a nível 5, um modelo muito engraçado, né? Em que, entre outras variáveis, né, que existem, né, e são organizações que as pessoas adoram o que fazem, têm paixão pelo que fazem. E de maneira que isso faz só a diferença. Ou seja, que é, eu posso estar num setor em que tenho uma vida desgraçada, agricultores ou restauração, né? Mas se eu gostar do que faço, se é a paixão do que faço e for feliz com o que estou a fazer, para mim, a coisa passa. Se não for, é mais difícil, né? E de maneira tentando responder ao teu contexto como um todo. Penso que não me esqueci de nada, mas corrige-me, por favor, está bem? Que é, ou seja, é a base do que é conceito organizacional, esse do Fischer, basicamente. 2, né? Há uma discussão enorme que eu não consigo discutir, porque não é o meu mundo, honestamente. O que é bem-estar, o que é felicidade, é muito psicologia positiva, né? E, enfim, há claramente quem vá bastante mais longe do que eu, porque aí não me atrevo sequer, porque ia correr mal, seguramente para mim, seguramente. Né? Não entro, porque não sei, cada um sabe o que sabe, né? 2 ou 3, que não há uma correlação assim tão direta entre ser feliz como pessoa e ser feliz como profissional, pelas razões que antes referi, né? E 3, que claramente que a paixão é fundamental no meio disto tudo. Se eu adorar o que faço, fantástico. Se não adorar, tem um problema. Agora, isto hoje é cada vez mais, isto hoje é fundamental. Nós temos um bocado, agora dando mais um passo, né, se calhar, agora vamos falar de tecnologia, setores de tecnologia, que é interessantíssimo. O que é que se passa hoje em Portugal? Que é com a questão do remoto.
hoje é muito difícil contratar nesse setor. Nós trabalhamos com muitas empresas de software, tecnologia, né? Muitas, né? E todas têm um problema enorme que é como é que eu encontro pessoas. Porque hoje há um conjunto de empresas não portuguesas, multinacionais, né? Em que alguém trabalha remotamente desde Portugal. Ou seja, tem vários casos. Tem alguém que trabalha para a Revolut, por exemplo, na Madeira, está feliz da vida, né? Essa pessoa é do Funchal, vive no Funchal, paga um ordenado irlandês, né? E ele trabalha desde a Madeira. Não quer outra coisa, obviamente. Vai lá uma vez por mês, até agir, né? E pronto. Isto fazer que hoje é muito difícil contratar em alguns setores em particulares. E porque empresas multinacionais vêm cá buscar pessoas, ou seja, não pagam na origem, mas pagam mais do que pagam em Portugal, não é difícil competir, não é? E nós temos várias empresas, eu posso referir uma PHC, para não ter público, PHC é uma empresa de software que conhece, multinacional portuguesa, giríssima. Talvez das empresas que melhor trabalham este sistema, pessoal nacional, lá do Ricardo Parreiro, foi uma das pessoas que fez a PHC, é o CEO, né? Fala muito sobre este tema e aplicam na prática. Ele, o Miguel Capão também, né? E é interessantíssimo porque são formas de captar pessoas. Que olha, eu não te posso pagar mais, mas aqui eu sei que aqui pelo menos vais te sentir bem, né? Mas se calhar vale a pena trabalhar connosco. E por isso é que tudo isto hoje é cada vez mais importante em qualquer setor da atividade, não é? E penso que é um pouco Deixa-me pegar nisso, Guilherme, porque todos nós ou somos professores ou fomos, todos nós temos ou tivemos alunos que vão iniciar uma carreira e a certa altura acabamos sempre a dar-lhes algum tipo de conselhos. Faz sentido dizer a quem vai começar uma carreira profissional, não olhes tanto para o salário. Procura antes um sítio, uma atividade pela qual tenhas paixão, ou procura um sítio onde te sintas bem. Isso é mais importante do que o salário no longo prazo. Ou dizer antes às pessoas, procura, mas é um sítio onde paguem bem, porque depois tratas de construir uma vida feliz. Experimenta dizer isso a quem ganhar 1000 euros. Era aí que queria chegar, exatamente. Pois. Eu diria assim, que é assim, eu todos os anos pergunto isso nas minhas aulas, meus alunos, pergunto sempre, né? Curiosidade, né? Pergunto sempre. E para mim há aquelas coisas muito óbvias que é, se eu não ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, pô, não vale a pena. Acho que é uma discussão que não vale a pena ter, ou seja, ninguém é ingênuo, ninguém é nada, não vale a pena. Pô. Nós temos que ganhar dinheiro para vivermos da forma que achamos como sendo digna vivermos. Não é? Esse é o conceito. Depois o que é digno para cada um, enfim, isso é uma discussão que quase acaba, cada um tem a sua dignidade, é que sabe como é que é viver. Não é? De maneira que há uma regra base que é, se não tiver dinheiro para viver dignamente, tudo isto, na minha opinião, é agir, mas é agir. Ok? Ponto. Porque é assim mesmo. Agora, há quem quer viver com 1000 euros, está feliz da vida, está na boa. Depois cada um tem o seu nível de rendimento, é outra questão. Não é? Ou seja, agora para dizer assim que é assim, eu de uma forma muito, muito, muito pragmática, o que é que eu sinto hoje nos jovens? Né? Seja meus alunos, seja aqueles com quem nós trabalhamos no Happiness Force, investigamos, falamos com eles, etc. De que, claramente que, ou seja, no início de carreira, eu se calhar tenho que sujeitar-me, porque é assim mesmo, ou seja, posso não ser feliz onde estou, mas estou a aprender, estou a ganhar dinheiro, é normal, é assim mesmo. Né? Agora, eu acho que a questão não é essa, a questão é outra. É que mesmo que eu estou numa organização para ganhar dinheiro, porque assim mesmo tenho que ganhar ponto. Tenho que ganhar dinheiro, tenho que viver normal. Agora, no momento em que eu posso fazer isso, saio. A questão, para mim, a questão é essa, não é? E a questão é que eu posso estar 2, 3 anos numa empresa a aprender, né? A ganhar dinheiro, né? Ou seja, ganho o suficiente para me conseguir começar a tomar as minhas próprias decisões e no dia em que eu possa fazer, vou embora. Porque é uma organização que me paga ao mês, não me sinto melhor, não é? Primeiro que a resposta é sim, temos que ganhar dinheiro. 2, sim, no início de carreira, se calhar tenho que sujeitar ao dinheiro versus o bem-estar ou a felicidade, que é normal. Não é? Agora a questão é que, ao fim de 3, 4 anos, vou embora e a organização investiu em mim e acabou-se. Deixa-me perguntar. A organização não faz o mesmo ao trabalhador também? Desculpa? A organização não faz exatamente o mesmo ao trabalhador, a partir do momento que não precisa dele, também o descarta, como se fosse embora. Eu acho que isso é muito normal, sabes? Eu sempre trabalho em empresas, de maneira que... Só estou a dizer na perspectiva da paridade. Sim. A questão de entrarmos numa empresa e estar lá 30 ou 40 anos hoje, eu não digo que é impossível, mas é quase impossível. Não é? O conceito de carreira. Ou seja, aqui havia um contrato, historicamente, um contrato social. Não é? Filho, estuda, és um homem, entras na empresa e sais lá para a reforma. E isto permitia às pessoas saírem de casa às vezes aos 20 e às vezes até antes dos 20,
com sacrifício e tal, mas construíam uma dada vida. Hoje a média em Portugal é 33 anos e 4 meses para sair de casa dos pais. E quando saem, muitas vezes vão para quartos, ou vão para casas em que um casal, o ordenado de ou às vezes mais do que isso, é para pagar a renda, ou o aluguer. E, portanto, e não há garantias de segurança, enquanto, por exemplo, que o banco exige que a pessoa seja efetiva. E, portanto, o contrato social, que era a cola social que dava, digamos, alguma estabilidade à sociedade como um todo, foi alterada. E não foram criados mecanismos de estabilidade social simultâneos que permitam reencontrar um novo ponto de equilíbrio. Não é? E, portanto, deixando de haver aquele contrato social em que a empresa dava uma garantia de estabilidade à pessoa, também é natural que a pessoa, no meio dessa espuma, também faça o mesmo. Sim, Ela vai ter uma perspectiva nova, que é passar por várias empresas ou vários locais de trabalho, potencialmente até pode ser bom. Para a sua própria formação, para as suas vivências. No tempo dos nossos pais, vir, passa a expressão, da província a Lisboa eram 3 horas de carro. Olha, deixa-me colocar aqui duas Hoje questões. não, hoje se calhar fazemos esse percurso. Hoje 3 horas é para irmos a Paris, se calhar, ou a Dublin, ou a Londres, ou seja lá o que for. E, portanto, sim. o próprio conceito das geografias que sustentam o contrato social também mudaram. Sim. Agora eu penso é o seguinte, está a ver? Cruzando com o que estávamos a falar antes, que é assim. E isso, pronto, tem várias questões por trás, né? Mas basicamente, mas tentando resumir, ou seja, voltando aqui cruzando com o Fernando dizia, pronto, que é, em relação aos jovens, que é, eu acho que é algo que mudou radicalmente em relação à minha geração, tenho 60 anos, portanto, à vontade. Nem são os meus pais, sou eu mesmo, né? Começar por aí, né? Os meus pais eram de outra guerra ainda, né? É que hoje há mobilidade, ou seja, o que eu digo aos meus alunos, que assim, que o mercado de trabalho não é Portugal, o mercado de trabalho é onde tu quiseres, né? E hoje, ou seja, os jovens saem aos 30 anos de casa dos pais, eu conheço muito jovem, tá? Que aos 20 anos está a viver em Madrid, na boa, sem problemas nenhuns, né? De maneira que, eu diria que depende muito do que cada um procura, eu costumo dizer, não é? Ou seja, há quem cantar em... Cada um consegue procurar, porque isso também tem a ver com o framework mental, É exatamente isso, né? para o qual a pessoa está preparada. Exatamente, isso é Se o jovem está habituado a viajar com os pais, a estar, nem que seja temporariamente, algures, tem uma perspectiva de vida. Voltamos às teses do Pierre Bourdieu, não é? O que é que vais querer ser quando fores crescido, não é? E ele, quando perguntava aos filhos dos pastores da Argélia o que é que vais querer ser, os filhos dos pastores da Argélia diziam, eu quero ter mais cabras que o meu pai. claro. Quando perguntava às meninas do Auvergne, em França, o que é que vais ser, vais querer ser quando vais ser pregado, eu quero é casar com um agricultor rico. E quando perguntava, mesmo inquérito, aos filhos dos colegas dele da Sorbonne, Agora estou a Pedro António. na adolescência, muito do que nós Estamos a perder, Eric. Estamos a perder. E vocês ficaram congelados, eu deixei de vos ouvir, peço desculpa. Exatamente. Pois é, Estou pois é. Portanto, tens de repetir a parte das meninas. Desculpa. Tens de repetir a parte das meninas. Estava a dizer, aquele famoso estudo do Pierre Bourdieu, não é? Ele fez 3 grupos: os filhos dos pastores do Atlas na Argélia, as meninas do Auvergne, no centro de França, em que ele perguntava nos bailes das debutantes o que é que elas queriam ser quando fossem adultas e o que elas queriam era casar com o agricultor rico. E perguntou aos filhos dos professores da Sorbonne o que é que eles, quando fossem adultos, queriam ser. Eles queriam fazer o doutoramento e fazer um curso superior e ter uma atividade de curso superior. E, portanto, o framework com o qual o jovem, o adolescente, perspectiva a sua vida futura é larguissimamente determinado pelas vivências que tem na infância e juventude. E, portanto, sim, todos nós conhecemos jovens nessa situação, mas eu veria mais a média nacional, como é que nós estamos sociologicamente, e depois há uma coisa que me desafia muito o pensamento, que é os países que têm mais sucesso são aqueles que fazem o contrário do que nós estamos a fazer na Europa. Não estou a dizer com isto que eles fazem melhor que nós, ou que nós fazemos melhor que eles. Estou a dizer é que os países que economicamente têm maior sustentabilidade no longo prazo
são aqueles exatamente que dão a tal garantia de continuidade do contrato social. Estou-me a lembrar do Japão, estou-me a lembrar da Coreia do Sul, estou-me a lembrar da China e de outros países, Vietnã, por aí fora. E, portanto, aqueles que mantiveram, apesar da tecnologia intensa, como tem uma Coreia do Sul ou um Japão, aqueles que mantiveram, ou Taiwan, por exemplo, aqueles que mantiveram o contrato social são aqueles que exatamente conseguem continuar a inovar mais que nós, conseguem crescer mais do que nós e conseguem libertar mais capital do que nós. E, portanto, também não ser todos tontos e nós os espertos. E eu não tenho resposta para isto, sinceramente. Não tenho uma resposta no sentido de dizer o nosso caminho é melhor porque tem mais futuro, é um período complexo, turbulento agora e no futuro vamos estar melhor. Estás a sair um bocadinho do nosso tema, Henrique. Só voltando, levante de volta ao nosso tema, vocês estão a falar da importância que o framework mental das pessoas, o mindset dos jovens, tem nas suas opções de carreira. Eu gostava de vos lembrar que os nossos pais, neste caso, tinham um mercado de trabalho muito mais restrito, mas emigravam muito mais do que os nossos filhos atualmente. Nossos pais portugueses. Portugueses, sim. A característica do sul da Europa e, em particular, de Portugal. Nos anos 60, os níveis de imigração eram muito superiores aos de hoje. Já agora tenho que vos colocar aqui outro problema, mas esse é o defeito de eu ser geógrafo. Que é, meus caros amigos, nós temos hoje em dia uma mobilidade geográfica e uma mobilidade digital. E os miúdos cada vez mais cada vez há maior desigualdade do acesso à informação, ao conhecimento, às redes relacionais e ao dinheiro. Portanto, isto está-nos a abrir muita amplitude daquilo que possam ser as soluções de felicidade imaginadas para qualquer um, nomeadamente para os jovens. Ou seja, nós estamos numa fase de transição que eu, sinceramente, por vezes tenho dificuldade em dizer, olha, mais por aqui ou mais por ali, até porque é uma transição tecnológica e é uma transição comunicacional relacional. Como o Georg estava a dizer-nos, isso foi acelerado pela pandemia, toda essa transição, não é? E a dúvida que eu estava a ter, há um bocadinho, era esta. Georg, diz-me lá uma coisa. Nesta transição, nesta transformação impressionante que nós estamos a ter, como é que nós vamos manter os mesmos padrões de avaliação? Quais são as variáveis cruciais que, no teu entender e nos trabalhos que têm sido feitos, tu achas que vão se salientar? Claramente a questão cultural é muito relevante. E eu aí diria que a cultura da colaboração, a colaboração é aquela coisa, a vontade de ajudar o outro, de estar atento à mudança, de tomar co-decisões com os outros e por fora, portanto, essa coisa toda, também pode ser importante. Mas nos vossos trabalhos, vocês já estão a conseguir identificar quais são as variáveis que, num contexto de transformação, parecem persistir como mais relevantes para a questão da felicidade? Fusão organizacional, é isso? A ver, eu acho que isso tem... Se eu entendi a tua pergunta, isso tem várias respostas, né? Que é assim. Então vá. Que é assim. Dentro do que nós fazemos, está bem? Exatamente. Que é assim. Nós sabemos que, enfim, com base nos modelos que criámos, né? Está bem? Ou seja, que eu sou fiz uma organização em função de 5 fatores. Que existe uma boa relação no local de trabalho, que existe reconhecimento e respeito, que eu posso dialogar com pessoa e com profissional, a questão da liderança, e que exista aquilo que é um equilíbrio de trabalho, família, vida social, empresa, ou seja, que me cria sustentabilidade. Sustentabilidade é um fator muito interessante, muito grande, que é a orientação onde eu estou tem que, de alguma forma, garantir que é sustentável, e eu tenho que garantir que eu sou sustentável como pessoa, que a minha família é sustentável, e que tudo isto funciona, no fim, somos todos sustentáveis. E sim, os fatores vão encontrar na altura, né? Ok? E que, no fim, é a base de eu sentir-me feliz na organização. Depois, nós perguntamos todos antes também, diga-nos lá 3 momentos que o fizeram sentir feliz na organização onde está e 3 momentos que o fizeram sentirem feliz na organização onde está. Ou seja, no fim, é ir um bocadinho mais longe. E é interessante porque o que é que as pessoas referem? Momentos que, ou seja, que eu fixei que me fizeram sentir feliz. Um foi o reconhecimento, ou seja, momentos em que fui reconhecido. 2, o poder ajudar ou ser ajudado, entre ajuda, que é muito interessante, interessantíssimo. Ok? E 3, algo tem vindo a acontecer mais agora, que é o socializar, momentos de socialização. Também é muito interessante. E isto complementa um pouco, enfim, os modelos que nós temos, mas no que dá na mente das pessoas.
A questão da socialização, o reconhecimento, enfim, eu diria que é expectável, é esperado, enfim, está no modelo em si mesmo. O ajudar ou ser ajudado é algo que é interessante, ou seja, não é assim tão claro nos modelos que nós iniciais, entre ajuda é interessante, acho que vale a pena pensar sobre isso, né? A questão da socialização é algo que mas é interessante, vai ainda no que se passa hoje, porque, ou seja, eu trabalho em muitas empresas, ou seja, os almoços não estavam um pincel, né? Aquelas coisas, né? Mais um, né? Lá temos que ir, né? Aquelas coisas. Né? Mas hoje não, ou seja, que é assim, com a questão do trabalho remoto, etc., né? As pessoas também tendem a estar juntas, né? Que é interessantíssimo, né? A questão é como é que isso se faz, né? Ou seja, como é que eu estou junto, né? Não sei se é almoço, é jantar de Natal, sim senhor, ou é, enfim, há empresas engraçadas, né? Não sei se conhece a Pleo. A Pleo é uma fintech. Vale a pena conhecer, é mentira. A Pleo é uma startup dinamarquesa, tem 7 anos mais ou menos de idade, fatura 100 milhões de euros e tem 600 empregados. Uma fintech, basicamente. Em que eu posso trabalhar remotamente, enfim, por aí fora, aquelas coisas todas, né? Vão uma vez ou seja, vão uma vez para a Dinamarca, né? Uma vez por ano fazem um mega evento, um sítio fantástico, tentam 3 dias entrar para trabalhar, né? Mas pronto, e está tudo na boa. Isto para dizer que, ou seja, estas são as 3 razões pelas quais as pessoas fixam momentos de felicidade. Né? E a questão de solução em particular é interessante nos dias que correm, porque, como estamos menos tempo juntos na organização, né? Há necessidade, pelo menos de vez em quando, encontrar-nos fisicamente e estarmos juntos. Né? Mas não sei se era a tua pergunta, mas se essa... Não, é mesmo isso, porque eu tenho reparado isso em vários contextos de intervenção em que estou. Não sei se sabes, mas eu habitualmente estudo muita liderança pelo futebol. Ou seja, se tu olhares para como se trabalha dentro de uma equipa, tu vês que uma das questões centrais, uma das variáveis cruciais do sucesso de uma equipa é o sentido de entreajuda. De entreajuda em momentos inesperados. Ou seja, aquela adaptação constante ao desafio que vai surgindo e depois a capacidade deles rapidamente se entreajudarem uns aos outros e sentirem que estão a ser entreajudados. E, portanto, a grande cola, claríssima, das organizações, das equipas que vencem, é, acima de tudo, a questão da entreajuda. E o que eu tenho reparado é que no contexto do dia-a-dia das empresas, onde ainda consigo encontrar, que é raríssimo, onde ainda consigo encontrar esse espírito de entreajuda, tenho normalmente níveis de inspiração, níveis de motivação mais elevados e capacidade de enfrentar as situações mais difíceis e também de gozar com maior intensidade as outras. E, portanto, já percebi claramente que essa é uma das variáveis cruciais. Sim, perfeitamente. E com esta brincadeira da Covid, percebi que a socialização, que foi muito degradada antes da Covid e acentuou-se no momento Covid, está agora a voltar como um elemento essencial. E isto está-nos a levar para que seja necessário intervir dentro das várias organizações, exatamente na cultura colaborativa. Perfeitamente. Perfeitamente. E é isso que eu tenho notado, é isso que eu tenho notado pela prática, portanto, não tanto pelo estudo, mas pela prática dos vários contextos. E tenho, não sei se sabes, mas também me preocupo muito com a questão do envelhecimento, da felicidade nas pessoas mais velhas. Nomeadamente nós indianos, digamos assim. Não fala por si. Pronto, lá está ele com o princípio do idadismo. Não, é o princípio do experientalismo. Temos uma experiência acumulada muito interessante e uma vivência pode decorrer daí. Mas pronto, interessa muito esta questão. E aquilo que eu tenho verificado, que é um dos maiores problemas hoje em dia, maior base da infelicidade na sociedade, é exatamente a perda de laços de colaboração entre as pessoas. E, portanto, as comunidades na rua é muito difícil colaborar hoje em dia. As comunidades perderam esse nível de interação positiva, de entreajuda, e graças a isso as pessoas revelam com maior, normalmente, com muita frequência, revelam o sofrimento de estarem sós e o sofrimento de não ter acesso a certas coisas porque estão sós. Danos comportamentos. Exatamente. Mas aí clássico, por exemplo, o ruído noturno das idosas viúvas com mais de 75 anos nas cidades, coisa que não acontece, por exemplo, fora. Há prédios que têm mais gente que algumas aldeias e as pessoas simplesmente não se conhecem, enquanto que nas aldeias toda a gente conhece e sabe tudo até o que não deve, mas isso dá toda uma rede de laços que dá uma estabilidade, depois tem comportamentos completamente disruptivos, patológicos nas cidades.
Exatamente. E isso eu estou a sentir na prática, no contacto, como sabes, também faço muita consultoria em organizações, nomeadamente do terceiro setor, inclusivamente, e o que eu tenho vindo a verificar é exatamente uma imensa perda de laços ao longo dos vários anos e agora uma necessidade de os reconstruir. Será isso um elemento de felicidade crucial? Esta é uma pergunta. Sim, ou seja, um dos fatores que nós temos, enfim, logo primeiro é as suas relações no local de trabalho, né? Entre elas. Né? De maneira que, naturalmente, e nós, põe as variáveis, que esse fator compõe várias variáveis, né? E uma das variáveis é eu considero os meus colegas como amigos que entendemos profissionalmente falando, está bem? Uhum. E pronto, e medimos isso, né? De maneira que esta é uma variável que é importante para que, ou seja, eu me sinta feliz na organização, ou seja, que tenha uma relação próxima com os meus colegas, né? Não necessariamente amizade, mas próxima, pessoalmente falando, é fundamental, né? Porque senão não funciona. De maneira que eu diria que o que nós sentimos é que isso, com a pandemia, eu tenho aqui uma dupla visão. E aliás, vou-me contradizer duas vezes, está bem? Mas pronto. É bom sinal. Nos tempos atuais, isto é um muito bom sinal. Que é nesta sinal fase é um gestor. É um gestor, é o mais honesto possível, né? É um gestor, não tens a dúvida. Que é verdade que, ou seja, com a pandemia, nós perdemos laços, ou seja, físicos, mas a organização aproximou-se muito digitalmente falando. Ou seja, o que nós sentimos, há pouco, quando começámos esta conversa, né, nós sentimos durante o Covid foi de que, ou seja, quando fomos, ainda bem que estamos mais longe da organização, fisicamente, também há o maior cuidado em estar mais perto digitalmente falando. Uma maior preocupação de que está tudo a correr bem, está a correr bem, etc. Depois é que eu tenho aqui certa dúvida, a mesma dúvida mesmo, ou seja, onde é que estamos? Exatamente, não sei. Fisicamente, claramente, estamos mais distantes, emocionalmente, não sei, né? Não sei mesmo. Estou aqui sem algures, né? Pronto. Mas sente-se isso, né? Isso claramente que sim. Agora, também me parece que algo que evoluiu, que é assim, sim, ou seja, nós estamos mais vezes, agora falando profissionalmente falando, também, não pessoalmente, isso é outro mundo, também, só falo de organização, está bem? Que é, nós estamos mais sozinhos, mas nunca tivemos tão ligados na nossa vida profissional. Ou seja, hoje, e todos nós sentimos isso, né? Estamos aqui os quatro a falar, né? Quer dizer, isto às vezes era impossível, não dava, né? Era uma confusão, estavam ali alguns no café, tomavam trocar umas ideias, depois ninguém conseguia, não havia datas, não dava tempo, né? Não tinha hipóteses nenhumas, né? Nós temos um curso de Happiness Management com a APG, por exemplo, muito giro. Um curso são 3 ou 4 meses. Bem, neste momento temos alunos no Camboja, no Brasil, em Cabo Verde e é fascinante, e em Portugal, naturalmente. É espetacular, não é? Porque nós marcamos sessões para as 5 da tarde, quando dá, porque em Camboja são mais 6, no Brasil são menos 5. Não é? Isto era impensável, não é? Impensável, não é? E reparem que as redes que se cria com disto, e amizades, não é? Ou seja, era impensável, estava uma pessoa de Camboja com o Brasil, estamos a discutir o mesmo tema naquele dia, não é? E hoje é tudo amigos, com o WhatsApp, tudo isso acontece depois, não é? E por isso é que eu tenho dúvidas, muitas dúvidas sobre tudo isto, porque fisicamente sim, estamos mais longe, a tecnologia, por exemplo, nós estamos muito mais perto. E criar redes, criar laços, não é? E projetos, não é? Isso era impensável, não é? E a maneira que eu concordo, sim, com a solidão física, não sei se concordo ou se discordo, não sei mesmo, né? com a solidão em si, pessoalmente falando, porque hoje é fácil, não é? É fácil, não é? Criar projetos, criar redes é fácil, não é? É fácil se tiveres esse mindset. Sim, mas se tiveres a iniciativa, não é? Só alguém te tomar a iniciativa, porque é preciso isso. Mas não é vida. acontece por si. Mas é vida. Sim, concordo, sempre foi assim, é verdade. Sim. Isso é vida. E o que eu sinto hoje, voltando aqui aos jovens, é de que, eu concordo com o Henrique dizia há pouco, tu tens razão, sei que a origem condiciona o que eu quero ser no futuro, obviamente que sim. Agora, a tecnologia mudou isto tudo. Porque hoje, ou seja, aliás, basta ver como é que começou a Revolução Árabe, não foi? A história é fascinante, não é? Começou em Sidi Bouzid, basicamente. Não sei se conhecem Sidi Bouzid, é um violininíssimo de Tunísia, espetacular. Tem uma rua grande, lá em cima do café, onde ia sempre o Hemingway. O Hemingway está em todo lado também, né? Que é espetacular. Não é espetacular? Navarra, Cuba, mas espetacular. Mas nessa ruazinha, que cá em cima tem um cafezinho, do Hemingway ia sempre, não é? Eu estive lá várias vezes, eu gosto muito daquilo, não é? E aquela ruazinha estava a gente a vender fruta e isso, né? E a história começou assim, né? E havia um rapaz que vendia fruta porque o pai também vendia fruta. A história exatamente essa, é engraçado. Em que a polícia embirrou, tirou a balança e ele deixou de poder vender. O homem, coitado do senhor, imolou-se. Mas o rapazinho tem um MBA.
Não estava a vender fruta. Porque é fascinante a história, não é? É fascinante. Não é? Há que Mas- não esquecer isso. Sim, mas estava lá a vender fruta, a questão é essa. Sim, E mas vender fruta com o pai. Uhum. E alguém filmou aquilo, né? Pôs nas redes e foi o que aconteceu a seguir. Né? Aí começou. Bom, o nosso tempo está a chegar ao fim, e não posso deixar acabar este episódio sem, por um lado, pedir ao Georg que nos diga onde e quando é que as pessoas podem encontrar o livro para poderem comprar. E segundo, não posso deixar acabar o episódio sem fazer esta pergunta. Qual é o nível de felicidade organizacional na academia, na universidade? Ok, muito bem. O Álvaro já está a rir. Então vá. Primeiro, o nível de felicidade na academia, que é assim. Nós não isolamos o setor. Primeiro, a academia é muito grande. Ou seja, já agora, que é assim, eu tenho aqui assim, não tem aqui, tem no ensino também. No ensino é de 3.8. Okay? Depois há aqui um ensino que é um todo, né? Com 3.8 entre 1 e 5. Está bem? Depois há aqui um ensino total, um ensino privado, um ensino público, há gente mais velha, gente menos velha, está aqui um todo na academia como um todo, está bem? O doutor é 3.8, ok? Pronto. Depois, se falar, enfim, no que é escola pública, é um bocadinho menor, pelas condições que existem. Escola não ensino superior, está bem? Não faz escola, não. Aliás, só um parênteses que é assim, nós temos, era um tema giro, quando trocamos ideias, quando quiserem. Nós temos um outro projeto muito engraçado, são parênteses, em que estamos a avaliar nível de felicidade na escola, o que é uma escola feliz. Ok? E o que é que nós fazemos? Aplicamos o que Happiness Works na escola, junto de docentes e não docentes. 2, criámos um modelo, publicámos aqui há 3 semanas. Foi publicado num jornal muito interessante, do que é como é que consegue medir felicidade na perspectiva dos encarregados de educação. E submetemos agora, está submetido, enfim, espero que seja aceito, um terceiro artigo com um modelo que mede como é que é necessário para que eu, como aluno, seja feliz na escola onde estou. No que fechamos o ciclo, ou seja, temos aqui os 3 stakeholders, que são discentes ou discentes, encarregados de educação e alunos, ok? E temos isso publicado. Neste momento temos cerca de, assim de cabeça, temos cerca de 4.000 respostas de escolas, professores e não professores, cerca de 3.000 respostas de encarregados de educação e 3.000 alunos, ok? Portanto, temos isso, né? De maneira que é só publicar, depois temos os números para dar com o maior gosto possível, está bem? É só fechar isto, né? E pronto. Mas para dizer que, portanto, isso será muito mais robusto do que 3.8, que agora apresentamos aqui sim, o 3.8 é apenas na perspectiva de professores e não professores, está bem? Só isto, portanto, é bastante mais redutor, não é? Mas 3.8, não é? E aqui difere muito o que é a escola pública e a escola privada, é diferente. O que é níveis de ensino, ou seja, o que é universidade, não universidade, não é? E eu diria que, do que nós sabemos, na universidade as pessoas são relativamente felizes, com 3.8, 3.9, mais ou menos, anda por aí, mais ou menos, não é? No que é a escola secundária, são um bocadinho menos felizes por todas as confusões que existem, basicamente. Agora, algo que é comum, que é, as pessoas são sempre muito felizes, ou mais felizes na função de desempenho, ou adoram ser professores. São menos felizes onde estão. Uhum. Eu acho que essa é que é importante na academia, não é? É que, ou seja, o nível de felicidade na função é de 4, 4.1, ou seja, as pessoas são felizes com professores, muito felizes, adoram o que fazem. Gostam do que fazem, pois. E depois podem ser um Deixa-me bocadinho dar-te desfelizes uma onde nota. estão. Deixa-me dar uma nota, não sei se vocês avaliam isso, mas se falares com os miúdos, eles dizem com muita frequência, eu gosto imenso da minha escola. É. Depois, não gosto do professor A, do B ou do C, ou não sei o quê, mas eu gosto imenso da minha escola. É. Níveis de Quando é felicidade que eu nas digo? escolas são muito elevados. Na academia as coisas estão a correr bem, ou seja, na função perfeitamente, depois na organização depende muito de onde estou, etc. Há exemplos fantásticos, não é? Agora, passa publicidade, mas agora quer dizer, há um exemplo, vale a pena, que é o Colégio Novo da Maia. O Colégio Novo da Maia é um exemplo. Não é? Vale a pena quem gosta de escola, não é? É um colégio privado. Começou com uma creche aqui há 20 e poucos anos. Era uma creche. Hoje é um exemplo que é uma escola secundária, não é? É um exemplo, não é? Em que as pessoas são felizes, os alunos são felizes, é um exemplo, vale a pena perceber, não é? no que bom que se faz na escola. Não Depois, ficaram ligados também à escola de segunda oportunidade? não sei responder honestamente. Eu conheci-os porque nós temos também um curso com o Guy no que é Escolas Felizes e eles passaram esse curso, depois conhecemos, enfim, bastante bem, né? E acho que é um exemplo, é um bom benchmark do que é uma boa escola, diria eu, né? Boa. Questão de exemplo. Né? Então, e o livro?
Quando é que sai? Quando é que as pessoas podem comprar? Já podem comprar, já está à venda, sem problemas Já? nenhum. Ok. Ou seja, está no custo. Estou dizendo que era assinado. Por isso é que eu vou lá no dia 29. Ainda não falámos disso, dia 29. Agora, Então já se reparte explica lá. então. O livro já está à venda, portanto, está nos sítios nos normais, na FNAC, Bertrand, online, enfim, o costume, basicamente. Já está à venda, tudo bem. Depois nós vamos apresentá-lo dia 29 no Corte Inglês. Corte Inglês no 6º piso, na sala de âmbito cultural. Em que horas? 6h30. Às 6h30 da tarde, sim. E pronto, vamos apresentá-lo, basicamente. E pronto, o livro, diria resumidamente, é isto. Deixa-me dizer uma coisa em relação ao livro, que eu ainda não li e estou muito curioso e vou ler. Sim. Pronto. Mas ao livro e ao Georg, e ele revelou aqui uma coisa que eu acho que é excepcionalmente importante e bom para todos. O livro representa, de facto, o que se constrói hoje em dia, o que foi possível fazer nesta altura do campeonato, em vários pontos de vista, de Exatamente. pessoas altamente habilitadas. E isto é o assumir com toda a naturalidade de uma humildade de conhecimento. Eu sozinho sou incapaz de ter este conhecimento, mas nós coletivamente somos capazes de partilhar este conhecimento que vai abrir portas para muitos outros conhecimentos. Claro, a ideia é essa, De claro. forma muito consistente, exatamente. E, portanto, isto é uma coisa... Mas não é muito habitual hoje em dia termos este tipo de postura, ainda termos este tipo de postura. E este provavelmente é a postura do futuro. Eu acho que é a única postura, não é? Porque, como há pouco dizia, honestamente, é muito forma franca. Eu acho que cada um sabe o que sabe, ou seja, como há pouco o Henrique falava sobre aqueles temas todos. Bem-estar, felicidade, é um tema que eu, assim, sei que é bem, né? Não sei, ele ainda sabe disso a sério, né? Porque é assim mesmo, cada um sabe do que sabe e cada um tem que ser bom no que faz, não mais do que isso, né? E o Jorge Humberto, com a lógica da filosofia, digamos claro, assim, é assim também é mesmo. extraordinariamente interessante. Claro. E é isso que é interessante, não é? E é isso que eu acredito, ou seja, esta partilha e complementaridade de conhecimento, isso que é rico, no fim, isso dá gozo, né? Isso é que é giro. E acho que é assim que aprendemos todos, de maneira que nós, no livro é exatamente isso, essa foi a ideia, é buscar pessoas com visões diferentes, né? Algumas com visões que, enfim, contradizem, inclusive, que é isso que é giro, né? Isso dá gozo, né? E pronto. Essa também é a ideia por trás desse podcast e, portanto, acho que é uma boa forma de fechar este episódio. Claro que sim. É essa nota que o Álvaro fez da necessidade de juntar saberes. Queres fazer um pequeno resumo, Álvaro? Não, pá, eu acho que não é. Eu acho que este é muito rico e, ao mesmo tempo, talvez possamos dizer o seguinte: estamos numa fase de transição essencial na sociedade, por causa das tais transformações tecnológicas, que são também comunicacionais e, naturalmente, organizacionais. Isto está a transformar-nos completamente do ponto de vista dos conceitos, do ponto de vista das perspectivas para o futuro, em todas as áreas. A questão da felicidade está a ser retomada, porque eu diria que é muito aquela necessidade de reencontrarmos sentidos para as coisas e de operar de forma consistente sobre isso. Agora, com uma base muito consistente, como aqui o Georg bem demonstrou, uma base de reflexão a partir de métricas, a partir de indicadores, a partir daquilo que nós podemos chamar de ciência consistente, não para procurar verdades, mas para encontrar padrões que podem ser muito relevantes. Portanto, já não é uma invenção. E mais do que não ser uma invenção, uma historiazinha, umas opiniões, uma coisinha qualquer, é também um trabalho colaborativo de muitas dimensões, de muitos especialistas. E isto é algo que pode ser reformulador de uma sociedade. E por isso é que é a importância de termos aqui o Georg, de ter aqui esta abordagem, que pode ser muito importante. Estamos em fase de transformação total. O que quer dizer que, provavelmente, estas questões vão ser a gênese, ou parte da gênese, daquilo que nos próximos 50, 100 anos nós estaremos a enfrentar numa sociedade altamente digitalizada e relacionalizada. Com muita inteligência artificial e umas apresentadoras que não existem, mas que aparecem. Henrique, alguma última nota? Encontrar-nos lá, garantir o autógrafo. Será um prazer, não é? Está a uma distância de passeio lá do meu gabinete, portanto, vais ter que me aturar. Um prazer, Henrique, como sabes, é um prazer rever-te, não é? E muito obrigado. Georg, últimas palavras. Dois. Últimas palavras do episódio. Você é mal isso. Dois, espero daqui a mais uns dias, né? Espero eu. Não, só agradecer, ou seja, eu diria que eu acho sempre que é sempre gratificante quando se pode discutir temas interessantes com pessoas interessantes, acho que foi muito giro.
E desejo o maior sucesso, enfim, ao vosso podcast, enfim, já ouvi várias vezes, né? Acho que tem toda a razão de ser, né? E pronto, disponham sempre, espero vê-los no dia 29, né? Será um prazer vê-los pessoalmente. Vermos em real. A ver-nos nesse dia. Muito obrigado a Exatamente, todos. Muito obrigado pelas palavras simpáticas, Georg. Muito obrigado por nos aturar esta manhã.